traz agora para você as últimas informações sobre o acidente que terminou com a morte da advogada Giovana Cecília Jaquiemif. Tinha 29 anos. Esse caso está chamando a atenção, aconteceu no final de semana na região das Mercês. Olha, a Giovana... Gente, a batida é muito forte. A Giovana dirigia o carro que vem aqui, ó. E acaba acertando esse outro veículo, tá vendo? O motorista furou a preferencial. Só que o motorista, ele atravessa a preferencial, mas não tem nenhuma sinalização aqui mostrando isso. Não tem pintura no asfalto, não tem uma placa de pare. Olha ali, ó, dia 2 de agosto, 2h25 da tarde. No mesmo dia, às 10h20 da noite, olha lá o que fizeram. Colocaram uma placa. E no dia seguinte, né, mais cedo, né, ali 7h30 da manhã, estavam pintando a sinalização. Ou seja, a sinalização, ela comprometeu, a ausência da sinalização comprometeu. Tanto é que o motorista do carro segue, achando que a via preferencial é dele, e aí a Giovana acaba atingindo em cheio o carro desse motorista. A Giovana, infelizmente, morreu. Vamos acompanhar a reportagem da Anne Beckhauser. O impacto entre os dois veículos foi flagrado pela câmera de segurança de uma residência. O motorista de aplicativo avança a preferencial. Com a batida, o outro carro acaba capotando. Este vídeo mostra que moradores da região da Mercês tentam ajudar a motorista, que fica gravemente ferida. Foram 2 barulhos. Foi um da pancada, em fração de segundos já teve um outro barulho e disparou o alarme. Daí nós estávamos aqui dentro, nós falamos, nossa, o que foi isso? Daí a gente falou, batida. Quando a gente saiu, o carro, o do aplicativo, que disseram, né? Estava na direção, aqui na Solimões, e quando a gente chegou na esquina, a gente viu o carro tombado. Giovana Cecília Menegolo, de 29 anos, foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, a ambulância demorou mais de 20 minutos para chegar. Primeiro chegou o corpo de bombeiro, depois chegou as 2 ambulâncias, não tinha polícia para sinalizar o trânsito, nenhuma polícia fez entrevista com as pessoas que estavam ali, não foi feito o teste do bafômetro com o motorista do aplicativo, não foi tomado nenhuma providência. O acidente foi na tarde de sábado, entre as ruas Tenente João Gomes da Silva e a Solimões. Giovana havia saído do supermercado, estava a poucos metros de chegar em sua casa. Outro detalhe chama a atenção: a falta de sinalização adequada no cruzamento. No dia anterior à batida, a prefeitura havia feito um recapeamento aqui no asfalto. Essa identificação de pare no chão não existia, assim como a placa, que não estava no local. Este vídeo mostra que a placa foi colocada durante a noite, no mesmo dia do acidente. E a pintura foi feita na manhã seguinte, no domingo. Segundo moradores, desde abril deste ano, o cruzamento estava sem a placa de pare. Por outro lado, a imprudência também foi registrada em outras situações, quando havia sinalização. Este vídeo mostra um outro acidente, no mesmo local em que Giovana morreu. Este caso foi em dezembro de 2023. Da mesma forma, o motorista avança a preferencial. Por mais que a via seja a 50, ela é uma preferencial, ela acaba sendo uma rápida, passam a 60, 80, e aqui, como é um cruzamento, o pessoal muitas vezes fura. Giovana era advogada em um renomado escritório de Curitiba. Ela completaria 30 anos de idade este mês. Iria comemorar o aniversário com a mãe em uma viagem internacional. O corpo foi velado no bairro Cascatinha, na capital. Precisou acontecer uma morte, uma fatalidade, uma situação extremamente triste e delicada, para que talvez a prefeitura acabe adotando alguma medida. Ligamos para o 156 constantemente para pedir tanto a questão das tartarugas, quanto também a colocação de uma lombada na preferencial. O que a gente espera é que pelo menos alguma medida seja implementada. A principal dúvida é: se a sinalização naquele trecho que foi recapeado tivesse sido feita no momento em que foi concluída a obra, o acidente teria sido evitado?
E se o poder público tivesse pedido para sinalizar, nem que seja de forma rudimentar, mas colocado ali uns cones, aqueles cones laranjas, umas faixas, para poder sinalizar, reduza a velocidade, obras nos 2 trechos. Agora, eu já vou chamar a Thaís Travensoli para a gente poder saber o que a prefeitura disse, mas uma coisa está me chamando muita atenção, que foi a instalação da sinalização depois do acidente. Isso aqui à noite, 10h20 da noite. Ô Thaís, cadê você, Thaís Travensoli? O que a prefeitura falou? Eu tô vendo que você está no local onde aconteceu o acidente. O que a prefeitura falou sobre essa situação? Oi, Furlan. Olha, nós estamos inclusive ao vivo neste local onde o acidente aconteceu, Furlan. E chama muita atenção o fato dessa pintura, dessa sinalização ela ter sido feita, Furlan, à noite, né? Então a placa de pare que está aqui, ó, o Clemar Malman vai mostrar para vocês, ela foi colocada à noite. Nós temos inclusive um circuito de câmera de segurança que mostra que durante a noite, ali por volta de 10h21, os trabalhadores colocaram aqui a placa de pare. E aí no domingo de manhã acontece essa pintura que a gente está vendo aqui, ó, é tinta fresca, tinta nova que foi colocada depois desse acidente. Também chamar atenção nessa reportagem da Anne que nós ouvimos, Furlan, que segundo os moradores, desde abril deste ano, esse cruzamento estava sem a placa de pare. É um ponto de bastante movimento aqui no Mercês, onde nós estamos. Lembrando que a preferencial é de quem vem pela rua Tenente João Gomes da Silva. E era por essa rua aqui que estava vindo a advogada Giovana, né? O carro capotou, ela foi encaminhada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. É um trecho, sim, que está passando por obras de recapeamento, mas é muito estranho, né, Furlan? Porque eles mexeram então nesse asfalto, mas não colocaram a pintura. Será que isso poderia ter mudado o cenário do que aconteceu nesse acidente no final de semana com a Giovana? O Balanço Geral também conversou com o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito. Já existe uma investigação sobre esse caso e ele comentou também sobre a sinalização, que, claro, atrapalhou para que esse acidente acontecesse. Vamos ouvir. A Polícia Civil vai oficiar a Prefeitura para que remeta toda a documentação e o protocolo que foi seguido nesta obra, mas a princípio a obra só é considerada finalizada no momento em que a sinalização está devidamente implantada. A falta de sinalização do local, sem sombra de dúvidas, contribuiu de forma contundente para a ocorrência do resultado final. Inicialmente estamos apurando o que chamamos de culpa concorrente, ou seja, um conjunto de condutas praticadas por pessoas diferentes que foram fundamentais e colaboraram de forma contundente para a ocorrência do resultado final. Então, com base nessa informação, a Polícia Civil vai apurar a conduta da condutora da Mercedes, a conduta do condutor do BioID e também a conduta por parte do poder público, principalmente no que diz respeito à sinalização. É um caso muito grave, né, Furlan, que nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral. A Giovana, prestes a completar 30 anos de idade, morreu nesse acidente e nós estamos mostrando que não existiu uma sinalização adequada. Não tinha o pare aqui na Rua Solimões, não tinha pintura no chão e depois do acidente, então, à noite e de manhã, como mostram as imagens de câmeras de segurança, aí vem uma equipe aqui de manutenção para fazer a pintura e colocar a placa numa região que é tão movimentada assim, né, onde passam várias vidas, onde vários veículos passam por aqui. E eu estava comentando agora com o nosso repórter cinematográfico, Furlan. Qualquer pessoa poderia estar passando aqui nesse trecho e ser uma vítima, já que é um local que está claro que existia falhas na sinalização, Furlan. Olha, é uma fatalidade que, no meu entendimento, poderia ter sido evitado. Você tem uma rua que, infelizmente, não tinha uma sinalização detalhada ali para se poder mostrar o que estava acontecendo. Agora, uma vida se foi em decorrência disso. A prefeitura mandou uma nota, lamentou a fatalidade, reforçou que o recapeamento na rua Tenente João Gomes da Silva foi concluído na sexta-feira à tarde e que, por isso, a via estava ainda sem sinalização. Ainda de acordo com a nota, os motoristas devem seguir as regras do Código Brasileiro de Trânsito com relação às preferenciais quando não há sinalização, além de respeitar o limite de velocidade, ou seja, está colocando a culpa no povo, né?
A gente também procurou o governo do estado sobre a suposta demora no socorro, estamos aguardando o retorno. Eu acho que tem falha aí. Colocar a responsabilidade no motorista para tem que se atentar a preferencial quando não tem sinalização. Ok, é o correto a fazer. Mas o cara estava devagar ali, o motorista que invadiu a preferencial. E a prefeitura, em momento algum, respondeu com relação à instalação da sinalização provisória no local. A gente vai seguir acompanhando esse caso.